Bom, essas reclamações aí do Fábio Santos, né? Não sei se ele tá... Essas declarações, não reclamando, contando história, ele tá contando história. Essas declarações aí chegaram ao ouvido do treinador Vitor Pereira. Ao jornal português Record, né? O ex-treinador do Timão, ele foi duro, hein? Na resposta. Abre aspas. Ficou 8 meses sorrindo para mim e para minha comissão técnica, de aparente boa relação com todos, e após esse tempo todo vem dar essa entrevista covarde. Porque, lamento dizer isso, mas só de um covarde pode se esperar esse tipo de entrevista. Em outro trecho da entrevista, o Vitor Pereira falou o seguinte: infelizmente para esse senhor e mais alguns outros, a única preocupação que tinham era renovar contrato ano após ano para terem acesso a uma reforma dourada, passando a maior parte do tempo no departamento médico, fecha aspas. Então, assim, o Fábio Santos, ele contou ali meio que num clima de podcast, de entrevista, sei lá, de bastidor, dando uma alfinetada no Vitor, mas o Vitor foi na veia, hein? Michele, o Fábio Santos não contou nenhuma novidade. Assim, essa informação, inclusive, foi uma informação que a gente trouxe em primeira mão na época. O Vitor Pereira comandava o Corinthians, até teve alguns jogadores que tentaram desmentir ali na época e tal, ficavam desmentindo, mas agora a verdade vem à tona. Então, assim, nenhuma novidade, todo mundo sabe já há bastante tempo que o relacionamento do Vitor não era bom com o elenco, ninguém fazia corpo mole, tanto que o Corinthians teve bons resultados, apesar de não ter conseguido o título, mas o relacionamento não era bom. E é exatamente o que falavam para mim, até me deram um exemplo recentemente, que falaram assim, poxa, o Vitor era ruim gestor, mas era bom de campo, e o Luxemburgo na última passagem era exatamente o contrário, era bom gestor, mas era ruim de campo. Enfim, nenhuma novidade, acho que o Fábio Santos ali estava só contando histórias. Não sei de que maneira isso chegou para o Vitor Pereira, então, eu acho mas que ele claramente ele ficou incomodado. No resto da entrevista, eu vi a entrevista toda depois, e o Vitor, ele fala num tom de desabafo, ele até fala, de novo, estão falando daquele meu problema familiar, que é o problema da sogra, e agora de novo estão resgatando essa história, é um drama familiar que eu tenho e tudo mais. Ele até questionou, quero ver perguntar para o Cássio, para esse, para aquele, se eles concordam com o Fábio Santos, dando a entender que esses caras não concordam com o Fábio Santos, que ele tinha boa relação com a maior parte dos jogadores. Enfim, ele ficou ali tentando se defender de todas as formas e, ao meu ver, desabafando, um pouco assim, cansado, tipo, ainda estão falando de mim lá? Sabe, assim, de novo, esquece, supera isso aí, já foi. Supera. Me deu a impressão do Vitor Pereira tá meio de saco cheio de falarem dele aqui na passagem do Corinthians. Bom, na realidade, o ex-atleta, pós-carreira, precisa tomar muito cuidado com o que fala. Ainda mais o Fábio Santos é muito recente e ele já está trabalhando aí como comentarista, então tem que tomar muito cuidado. A expressão que ele usa, ele é horrível como gestor, não soa bem, não soa bem. E é lógico que vai chegar. Tem que saber falar. Várias maneiras de dizer a mesma coisa. Pode chegar várias maneiras de dizer a mesma coisa. Ele não era bom como gestor, ele tinha alguns problemas. Agora, você usar uma expressão dessa... Que ele não usaria se estivesse jogando. Fica muito agressivo. Então, o ex-atleta, quando para, precisa ter muito cuidado com o que fala, porque repercute muito fácil. É muito rápido hoje. E o Fábio Santos, nós sabemos que é um cara de uma índole tremenda. Agora, tem que tomar muito cuidado. O Fábio Santos é um dos melhores caras que eu conheci no futebol. É um cara muito do bem, realmente, um cara que respeita todo mundo. E eu tenho certeza que ele não falou na maldade, assim, sabe? Tava muito à vontade, sabe? Tô muito à vontade, ficou à vontade, falou como ele estivesse falando ali com os amigos, só que é o que o Paulo falou. A repercussão vai longe, chegou em Não, e é muito rápido. A informação é muito rápido, a informação chega lá rápido. Aí, dá confusão. Exatamente. Eu acho assim, ele até se defendeu, o Vitor Pereira na entrevista, ele até se defende. Ele fala, olha os resultados comigo. Olha o que ele comenta, Paulo. Olha o que esses jogadores, como o próprio Fábio Santos, jogaram comigo em 2022 e olha o que eles jogaram no ano seguinte. Não, ele comenta que tem jogadores que ficavam muito pior. O Vitor, jogadores que ficavam no departamento médico. Isso aí ele tem razão, né? Então, mas aí ele já foi um abre-alas para ele começar a falar tudo que aconteceu dentro do Corinthians. Fábio Santos, no último ano de carreira dele, fez 58 jogos, se não me engano, é um absurdo. Assim. Disso não dá para falar do Fábio Santos. Mas o Vitor falou disso. Falou. Mas disso daí não cabe muito, né?